Vamos para mais uma noite do Curiosidades TDAH Fora da Caixa. Boa noite, vamos para mais um tema maravilhoso. Eu sou Tatiana Nolasco, criadora do projeto TDAH Fora da Caixa, do Espelho de Mãe, e hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é a agressividade pode ou não ser decorrente do TDAH. E eu acredito que muitos de nós pais temos isso em mente. Por que meu filho é agressivo? Por que eu passo por tanta dificuldade com meu filho? Por que meu filho é agressivo na escola, é agressivo comigo em casa, tem essa agressividade, essa questão de verbalmente ser agressivo, nas palavras, não medir palavras para falar com os colegas, não medir a circunstância que fala, falar com tanto âmbito, com tanta franqueza diante dos colegas. O que está acontecendo? Será que isso tem a ver com TDAH? A agressividade, ele é decorrente do TDAH? Toda criança que tem TDAH é agressiva? Sim, não, como? O que é? Como funciona? Então, vamos começar explicando um pouquinho esse mundo da questão da agressividade do TDAH. TDAH é uma sigla, né, vinculado a déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. E a agressividade, ela é uma consequência da impulsividade. O que significa consequência? A agressividade, ela é, como é que eu posso explicar para vocês? Ela é decorrente da impulsividade. Então, por exemplo, se uma criança, ela apenas tem déficit de atenção sem a impulsividade, ela não vai ter agressividade. Ela pode ser até uma criança muito calma, muito introspectiva, extremamente para dentro e ter déficit de atenção. Ela não é impulsiva. Só que normalmente quem tem TDAH tem o trio completo. A hiperatividade, aquela agitação, né? O déficit de atenção, perde a atenção por qualquer coisa. E, além disso, a impulsividade. Que aí vem aquelas garrinhas da agressividade em conjunto. E a agressividade, na verdade, ela é uma consequência da impulsividade. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, sim, a agressividade pode decorrer do TDAH quando nós estamos falando vinculado à impulsividade. Inclusive, a gente fala que esse é um dos maiores problemas que causam com relação às relações sociais da criança e do adulto, do adolescente, todos que têm impulsividade. Por quê? Porque a partir do momento que ela está extremamente acelerada, impulsiva, ela fala de uma maneira agressiva, ela não tem paciência ao falar com o colega, ela age de uma maneira rompante, ela explode facilmente, ela reage àquilo que é dito a ela de uma maneira extremamente agressiva, ela não é bem vista no conjunto social. O que eu quero dizer o conjunto social? A classe, a sala de aula, o conjunto de amigos, os primos, os vizinhos, as festas. E aí, ele começa a ser rotulado pelos colegas. Isso mesmo, rotulado. Essa é a palavra certa. Infelizmente, por essa forma dele agir, que é na verdade, o decorrente da impulsividade não controlada, porque ele não controlou a impulsividade que gerou a agressividade, foi o extremo, foi o pico da impulsividade que gerou a agressividade. Então, o que aconteceu? Ele lá no meio social, ele começou a não conseguir conquistar amizades. Ele começou a ser rotulado na escola, ele começou a ser rotulado pelos primos, começou a ser rotulado na família, começou a ser rotulado pelos vizinhos. Aí no ambiente onde ele chega, os outros se afastam. Aí quando ele chega para conversar, as pessoas já vão se afastando ou param de falar. Ele se sente tolhido e as emoções vão cada vez mais sendo atingidas. Porque tu imagina a sensação que tu tem quando, por exemplo, tu vai chegando num ambiente, todo mundo tá falando, te imagina na tua empresa.
Tá todo mundo conversando normalmente, do nada um silêncio só porque tu chegou. É assim a criança. Por quê? Porque ela começa a ser rotulada. E esse rótulo que forma-se nessa criança é como uma criança inapropriada para o ambiente. Não, nós não te queremos. E isso é o que tem de mais cruel. Isso é crueldade com a criança com TDAH. É a maior crueldade que a criança com TDAH sofre no ambiente escolar social. Só que não adianta, e é o que eu tenho explicado, inclusive, para a minha turma, que nós não conseguimos mudar o outro. Nós conseguimos mudar os nossos filhos, que através da mudança dos nossos filhos, nós vamos transformar quem está ao nosso redor. Os nossos filhos sofrem bullying, os nossos filhos sofrem com o preconceito, os nossos filhos sofrem dentro das escolas com preconceito de professores, preconceitos de pedagogos, preconceitos de colegas, preconceitos de pais de colegas, preconceitos de todos os tipos que vocês possam imaginar, porque eles não são compreendidos que eles têm um problema neurobiológico que faz com que eles tenham essas reações e ações que precisam ser controladas. E a partir do momento que eles se autocompreendem, eles começam a gerar um autocontrole e modificação para que eles consigam se readaptar no ambiente social. Só que o que acontece? Mesmo quando eles voltam a tentar se readaptar no ambiente social, nesse processo de readaptação, tudo que eles viveram do passado não se apagou, gente. A gente não consegue simplesmente passar uma borracha em um ano, 2 anos, 3 anos escolar e dizer assim, não, tudo que estava para trás acabou. Então, o que acontece? A gente não faz a borrachinha assim. E aí, aquele período escolar todo para trás, ele tá lá. Então, os nossos filhos, eles vão ter que ser o quê? Fortes o suficiente para eles se modificarem e serem fortes, para através do exemplo deles, eles mudarem o meio, porque nós não mudamos os outros. Nós nos mudamos, né? E com isso nós vamos conseguir transformar o ambiente à nossa volta. É difícil ouvir isso, é difícil falar assim, mas é assim que funciona a realidade. E o que acontece? As crianças, elas são cruéis sim. Infelizmente, elas sofreram, gerou prejuízo, gerou trauma, mas apesar de tudo isso, o que nós temos para fazer daqui para frente? Curar os traumas, fortalecer a criança e provar para a criança que ela é capaz, que ela pode, que ela é possível ela transformar, que é possível ela mudar, que é possível ela sair do estado de agressividade e vir e conseguir controlar a impulsividade. Porque o seguinte, a agressividade, ela é o quê? Ela é uma consequência da impulsividade. E a impulsividade, ela tem técnicas para controlar a impulsividade. Existem técnicas de controlar e acalmar a criança, ou seja, acalmar a impulsividade. E aí que eu estou querendo chegar para falar para vocês que essa agressividade ela é consequência. Ser agressivo é uma consequência. E aí essa rotulação toda que é dada no ambiente social da criança, que causou todos esses traumas, nós precisamos tratar e não é fácil. Não é assim, amanhã a criança já simplesmente esqueceu o que passou. Não, não é isso. Mas nós vamos ensinar os nossos filhos a ter autoconsciência. Nós vamos ensinar os nossos filhos a controlar suas emoções. Nós vamos ensinar os nossos filhos a controlar a sua impulsividade. Nós vamos ensinar os nossos filhos que eles são capazes de gerar mudança à sua volta e fazer com que eles virem protagonistas de uma história nova, aonde não mais eles sofram esse bullying, mas eles mudem e transformem uma geração. Porque o que acontece? Nós não queremos mais essa crueldade de simplesmente eles serem excluídos, eles serem tolhidos da festa, eles serem tidos como aqueles que não servem para nada. Porque assim, ó, eu vou dizer para vocês, eu já ouvi dizer, você é incapaz, você não serve para nada, você é burro, você é assim mesmo e não vai mudar. Você é aquele que é o que não para, você é o que
tem pilha e não vai parar mais, você não muda mesmo. Isso tudo que eu falei aqui, eu nunca quero ouvir sair da boca de vocês para os filhos de vocês. E, infelizmente, são palavras que nós ouvimos contra as crianças e as crianças escutam. As crianças têm que escutar: você é capaz. Você é capaz de tudo que você quiser. Você tem cognição. Você é capaz de conseguir aquilo que você necessita. Você é capaz de se controlar. Você tem capaz de autocontrole. Você tem capaz de conseguir controlar o foco, fazer controle de foco. Porque o problema do TDAH é a questão da gestão do foco, vinculado à questão do déficit de atenção, controlar os impulsos, vinculados à impulsividade, e controlar a sua agitação, vinculado à hiperaceleração do cérebro e dos membros. Porque o neocórtex frontal, ele é diferente de quem tem TDAH. Vocês estão falando com uma pessoa que tem TDAH, que sou eu, e mãe de uma criança com TDAH. Então, essas questões vinculadas aqui ao nosso neocórtex modificam emoções, modificam as nossas sensações, vinculados às emoções e às nossas reações. Então, nós temos que ser treinados, isso mesmo, é um treinamento para nós nos adaptar a como somos, descobrir o que nós temos, o que nós sentimos, como nós reagimos, compreender como somos, para que nós possamos nos adaptar e mudar o nosso modo de agir e pensar. Porque o que acontece? Nós não temos falta de inteligência, nós temos muita inteligência. Só que nós temos que formar uma outra inteligência, que é a inteligência emocional, para adaptar as nossas emoções. E com isso, nós vamos controlar a impulsividade, controlar a agressividade. Só que ensinar isso aos nossos filhos, primeiro nós precisamos aprender para poder passar aos nossos filhos. E por isso que a gente fala do treinamento de pais, que isso foi o motivo da live passada. Mas voltando hoje, o que eu quero dizer é que na live de hoje, sim, a agressividade realmente pode ser decorrente do TDAH vinculado à impulsividade. Pode ter outros fatores? Pode. Ninguém está dizendo que ser agressivo, uma criança ter agressividade, não pode ser decorrente de outros fatores? Pode. Pode a criança ela ter outra coisa que nós temos que entender. A criança ela pode sofrer, ela ser agressiva em decorrência, por exemplo, assim, ó, de um ato exclusivo. Ela sofreu uma injustiça. Ela é uma criança calma, nunca foi agressiva, é uma criança totalmente normal. Nós não estamos falando de uma criança com TDAH, estamos falando de uma criança totalmente típica. Quem tem TDAH a gente chama de uma criança atípica. É apenas um termo técnico. Então, tudo normal. Só que ela sofreu um grande trauma e prejuízo. E ela se sentiu injustiçada. Aquilo foi tão forte que ela pode simplesmente ficar extremamente explosiva e agressiva do nada. Isso não significa que é decorrente do TDAH. É um ato único. Ponto. Pontual, não é TDAH. Agora, se isso ocorre com frequência, essa agressividade vem vindo com frequência, com muita frequência, essas explosões físicas, verbais, essas explosões emocionais são frequentes, as interrupções de fala são frequentes, ela não aceita as coisas que é dito a ela com muita frequência, tudo que é dito a ela explode com muita facilidade. Aí nós estamos falando de uma impulsividade e aí nós estamos falando de uma agressividade vinda de uma impulsividade, porque é frequente. A frequência gera isso. Também existem outras questões, existe o transtorno opositor, também existe isso, mas normalmente o TOD ele vem ligado com o TDAH e a impulsividade. E aí ele é um pouco mais complexo que o TDAH, tá? Bem mais complexo. Mas nós estamos aqui vinculando a impulsividade vinculada à agressividade, tá? Então, a agressividade, ela pode decorrer de muitas coisas. Mas quando nós estamos falando de uma criança que vem frequentemente tendo questões vinculadas à impulsividade,
vinculadas às questões do TDAH, vinculada a esses fatores com frequência, sim, a agressividade ela pode decorrer, sim, da impulsividade com o TDAH. E aí eu volto sempre a bater nos números e nos dados dos estudos científicos. Eu nunca vou deixar de falar dos números, porque todas as lives eu vou dizer, porque é para todo mundo ter consciência. De 4 a 5% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem TDAH. No Brasil, menos que 18% é diagnosticado e tratado. Ou seja, a cada 10 pessoas ou 10 crianças, menos que 2 têm tratamento diagnóstico. Então, as pessoas sofrem com os sintomas, sofrem com o problema, não sabem o que está acontecendo, e a questão é o TDAH. E aí você vê a criança excluída na escola, é aquela criança tida como uma criança problema, é aquela criança que vive sofrendo, é aquela criança que vive sendo disciplinada na escola. Quantas vezes a gente vê crianças que muitas vezes sofrem suspensão, inúmeras suspensões. A escola já chamou a atenção dos pais por problemas sérios. E os pais não estão indo buscar ajuda necessária. Se alguma coisa está muito errada, procure ajuda. Você está aqui no lugar certo para se informar. Você precisa de ajuda. E o primeiro passo é aqui. Porque o que acontece? As crianças, elas precisam parar de sofrer. Porque o problema não é só hoje, é amanhã. E aí eu dou os outros índices. De 40% a 50%. Isso é pesquisa, gente. Isso daqui, ó, nós não estamos falando. Quando eu falo em pesquisa, é pesquisa, tá? Pesquisa norte-americana feita lá nas universidades dos Estados Unidos. Inclusive, eu já apresentei os slides com todos os dados onde foram feitas pesquisas. De 40% a 50% das pessoas que têm TDAH tornam-se usuários de drogas. São os adolescentes que vão para a droga, porque não foram tratados. Então, quer dizer, a gente tem que abrir os olhos. Tem problema agora na infância que a gente não está querendo enxergar. Pior vai ser lá na frente, quando a gente olhou para trás, assim, por que eu não fiz nada lá atrás? Aí agora é a hora de olhar e dizer, não, opa, para aí só um pouquinho. Se tem alguma coisa errada, eu vou resolver. Porque muitas vezes é mais fácil a gente não querer saber. Me desculpa, estou sendo dura. Às vezes é mais fácil eu não querer saber e ter certeza, ficar empurrando com a barriga o problema. Eu tenho um problema, ele é difícil mesmo, ele é difícil na escola, ele é difícil de adaptação. Eu tenho dificuldade porque ele tem as notas baixas, mas vai levando. Mas eu não quero saber o que ele tem. Nessa hora, até pode baixar o número de pessoas que estejam me assistindo aqui, não tem problema nenhum. Só que tapar os olhos não vai resolver o teu problema. O que você precisa é procurar um neuropedagogo, o que você precisa é procurar um psicólogo, o que você precisa é procurar o tratamento. E sim, fazer o que é necessário com a sua criança. Aí você vai dizer, tá, e só isso? Só isso não resolve, não. Nem sempre resolve tudo. O que eu tenho para dizer para vocês, quando a gente fala em treinamento de pais, em partner training, tudo que a gente ensina aqui, porque eu venho falando, ensinando, é que o que acontece? A criança, ela vai lá no especialista, no médico, que tem que ir. No máximo, né? É uma vez por mês a 2 vezes por mês. Ela passa por um médico. Nas sessões com psicólogo ou psicopedagogo, depende da idade da criança, 1 hora por semana. Com o professor, ele tem uma turma de alunos, média de 20 alunos no mínimo. Ele não dá exclusividade para sua criança. Só que com você, mãe e pai da criança, ele fica em tempo exclusivo e ele é seu filho. Sabe quem é a pessoa que tem que saber tudo sobre TDAH? Tudo de como lidar com a criança? Tudo de como fazer ou não fazer ou deixar de fazer? Você, pai e mãe. Por isso que a gente diz que o treinamento de pais, ele efetivamente dá resultado. E é efetivamente, e isso é comprovado em pesquisa. Aí eu falo assim, de novo, pesquisa? Comprovado em pesquisa norte-americana, com famílias que foram feitas pesquisas lá, separando a família, dizendo que houve diminuição de uso de medicação, melhora no tratamento das crianças e efetivamente resultado positivo. Então, na verdade, a criança ela fica mais tempo com a família e a família tem que estar preparada. E o que acontece? Os pais não sabem como fazer para lidar com as crianças em casa. Claro!
Ninguém disse o que fazer, ninguém ensinou, ninguém explicou. Tu chegou lá no médico, no máximo tu ficou 15 minutos, o médico falou pra ti, o teu filho tem TDAH, é isso, 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 isso. Aí tu foi lá, fez uma avaliação, te deram um relatório com várias laudas lá, ficaram meia hora te explicando, explicaram um monte de coisa técnica, tu não entendeu nem a metade. Tá, e agora o que eu faço? Como eu faço? O que eu faço? Como é que eu faço quando meu filho sair gritando rua fora porque ele quer alguma coisa desesperadamente e eu não vou dar? O que eu faço nessa hora? Ninguém explicou. O que eu faço quando ele chega em casa batendo a porta? Bravo, furioso. O que eu faço quando ele se tranca no quarto e não quer falar com ninguém? O que eu faço quando ele agredir um coleguinha na escola? Essas respostas ninguém te deu. Sabe por quê? Porque os profissionais, eles falam de forma técnica, mas eles não falam a prática, o dia a dia, como lidar, o que fazer na prática, como conseguir transformar a prática do dia a dia. Essas circunstâncias práticas é que nós precisamos entender como modificar o nosso dia a dia com as nossas crianças. Então, é nesses pontos que a gente tem que ver da agressividade, do que mudar, como transformar. Passo a passo. Aí tu vai me dizer assim, tá, mas a agressividade de uma forma geral? Não. Ah, o meu filho é agressivo. Isso não é nem a resposta que eu quero saber. Eu quero saber o que ele fez. Primeiro ponto. O que ele faz que tu diz que ele é agressivo? Aí é o primeiro clique, clique, clique. É o primeiro clique que o pai vai fazer. Porque um dos primeiros processos que eu faço para os pais é o processo da observação. Eles dizem assim, mas eu conheço meu filho. Conhece mesmo? Então me dá um monte de resposta aí. Aí quando a gente começa a fazer os processos da observação, eles começam a perceber que eles não sabem tudo. Sabe por quê? Porque a observação profunda, que a gente chama de amnese médica, que é feita de uma maneira muito prolongada pelo profissional, porque é 1 hora por semana, não tem a mesma coisa que um pai, não é igual. Então não é assim, o meu filho é agressivo. Não, o meu filho toda semana chega em casa, no mínimo de 1 a 2 vezes por semana, batendo a porta, porque ele não sei porque ele chega de cara emburrada, furioso e não me diz o motivo. Agora tu me respondeu o que é a agressividade. O meu filho de manhã levanta, nem toma café e já dá um grito comigo. Agora tu me diz o que é agressividade. Entenderam? Coisas específicas. Bom, agora nós vamos trabalhar especificamente como resolver esse ponto da agressividade. Aí nós vamos entender que cada criança é única. Não existe bolo pronto que a gente pega a receita e nem o bolo com a receita vai sair igual. Digamos que eu chego aqui, eu bato o bolo com a receita que eu fiz e botei no forno. Não vai ser igual lá o da avó. Que sai cheiroso, gostoso, que é uma maravilha. Eu duvido que o bolo da avó não seja 10 vezes melhor, mesmo eu mudando a receita que eu faço. Nunca. Não sai igual. Então, cada criança é exclusiva. Ela é única. E só o pai para conseguir entendê-la. Mas para isso ele tem que saber como entendê-la. Aí ele tem que ver essa questão da agressividade, o porquê da agressividade, entender o que é impulsividade, entender como trabalhar a impulsividade, entender como desmanchar esse nó. E a partir daí, sim, opa, esse pedacinho aqui tem um motivo, tem uma razão. Foi depois da escola. Então, se foi depois da escola, está acontecendo alguma coisa na escola. O que aconteceu na escola? Esse motivo aqui é de manhã. Opa, tá faltando um tempo para ele de manhã. Por quê? Como é que eu acordei ele? Qual foi a forma que ele foi acordado? Será que eu preciso conversar com ele? Ele não gosta de alguma coisa que eu faço de manhã? Vocês estão entendendo? Às vezes, é entender a origem para mudar alguma coisa lá por trás. A gente só pensa assim, ele é agressivo. Ele é agressivo porque ele é impulsivo, mas como é que a gente vai mudar isso? Vendo a origem e entendendo as coisas para que tudo fique numa linha tranquila. O quanto mais paz e mais tranquilidade, melhor vai ficando. Aí, para isso, existe toda uma técnica, todo um processo, todo um desafio que não é, eu sempre digo, é simples, mas não é fácil. As meninas lá, as minhas alunas, estão lá, suando no desafio. Desafio 14 dias, desafio 21 dias. São 30 dias assim, de matéria até dizer chega. E depois do processo feito,
É para a vida. Tipo assim, é para mudar uma vida. Não é simplesmente para tu fazer uma aula, aprendi história e esqueci e botei lá na gaveta. Não. É para aplicar pro resto da vida. Porque TDAH não tem cura. O que eu tenho para dizer para vocês é: TDAH não tem cura. Então a criança e o adulto se adaptam a isso e aprendem a serem os melhores com isso. Os melhores. E eu dou as provas de todos os grandes que têm TDAH. Mas grandes. Porque simplesmente tu pode ser o melhor que tu quiser, desde que tu aprenda a se adaptar com a síndrome do TDAH. Hoje eu já falei bastante. Deixa eu ver aqui o que é que faltou. Faltou eu falar a diferença entre raiva e impulsividade, né? Raiva, impulsividade e agressividade. Bom, já falei que tudo está vinculado à impulsividade. Raiva, apesar da agressividade, a gente fala muito em agressividade, a raiva é algo diferente. Raiva é quando a criança ela tem aquela sensação assim que ela vai explodir, ela fica assim. Mas ela não põe para fora. Ela tá com aquela raiva. Ela sente raiva. E aí ela explode no outro momento normalmente. Tá? Quer um exemplo? A criança sofreu bullying na escola. E ela se conteve, ela ficou com muita raiva. Olha o meu olhar, muita raiva. Só que a primeira coisa que ela fez quando ela chegou em casa foi pegar a porta e BUM! Largou a mochila e ela tá com o quê? Ela foi agressiva com a porta. Ela tá com raiva. E aí tu vai lá e pergunta pro fulaninho, o que aconteceu? Nada! Expressão da raiva, né? Só que esse pico de raiva é negativo. Isso até eu ensinei hoje na aula, né? O pico da raiva negativo, que tem o pico da raiva que a gente pode utilizar a raiva de maneira positiva. Então, esse tipo de coisa acontece que as questões vinculadas à diferença entre raiva, a agressividade é quando tu é agressivo verbalmente, tu xinga, tu briga, tu fala coisa que tu não pensa, ou tu parte para a agressividade física mesmo. E tudo isso é decorrente da impulsividade. Tudo é decorrente da impulsividade. Ó, minha filha está sendo tratada, mas esse índice de drogas no futuro me assusta. Esse índice nos assusta a todos. Eu tenho um filho, assusta a todos nós. Isso nos assusta. E por isso nós estamos aqui para cuidar deles. Todos os dias. Todos os dias. Como agir quando manda a criança fazer algo, tipo tomar banho 500 vezes e a criança não faz e fica agressiva quando... É que assim, isso eu já falei para você sobre essa questão do EPAC, né? Da atenção e a gente repetir várias vezes para a criança fazer coisas do cotidiano. O que acontece? A gente pede para a criança fazer alguma coisa e aí a gente fala de um quarto ao outro, então piorou. Fulano, vai tomar banho. Aí fulano, vai tomar banho. Fulano, vai tomar... Aí quando tu chega na frente do fulano, lá pela quarta, quinta vez, o fulano, tu não chega assim, fulano. Guri, eu já não te disse que é pra tu tomar banho? Eu já falei umas 10 vezes que é pra te tomar banho. E até agora tu não te mexeu. E aí a criança? Tô indo tomar banho. E já viram aquela gritaria dentro de casa. Gislane, tu me desculpa, mas eu tô dando um exemplo lá de casa, tá? E aí o que aconteceu? Vou te explicar. Toda criança que tem déficit de atenção, não estou falando de impulsividade, estou falando de déficit de atenção, ela não pode ser chamada de um cômodo ou outro. Ela tem essa questão, principalmente fonoaudiológica, tá? Tem que fazer o exame. Ela tem que ser chamada a atenção dela, ela tem que ser chamada a atenção próximo, olhando no olho dela, com calma, e fazendo um combinado. Fulano, tá na hora do banho. Vamos tomar banho agora? E tem que incentivar.
porque nós combinamos que na tua rotina vai ser agora, certo? Porque se você chama de longa distância, é a mesma coisa que não chama. Para ele nem te escutou. E nem te ouviu. E quando tu chegou lá e falou tudo aquilo que já faz 10 vezes que tu chamou, aí ele vai ficar assim: me chamou mesmo? Tem certeza? Quem ela pensa que é para gritar comigo? Chegou agora aqui dentro do meu quarto com essa audácia toda, gritando comigo, dizendo que me chamou, sendo que eu não ouvi nada. E aí já vira a pauleira, tá? Então, o dito do banho é uma dificuldade, como escovar os dentes, lavar o cabelo, pentear o cabelo, porque toda criança com TDAH tem uma grande dificuldade para pequenas rotinas diárias. Inclusive, eu já fiz vários vídeos explicando isso. Toda criança com TDAH tem grandes dificuldades com relação a rotinas diárias. Estamos já com a psicóloga, com a medicação e com os melhores. Que bom, isso é excelente. Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam, já que estamos falando em medicação, tá? A psicoterapia é essencial, o tratamento com os médicos é essencial, mas eu falo para todos. O remédio não é uma pílula mágica, que você deu o remedinho hoje e tudo está solucionado. É um tratamento contínuo onde a criança ela precisa de uma evolução. Cada caso é um caso, decisão de medicação é da família com o médico, mas remédio não é pílula mágica. Ele é algo para auxiliar a criança a evoluir. Então, acreditem, funciona, todos os tratamentos são necessários, todos são necessários, mas não pensem que só no remédio tem a solução. A solução não está só na medicação, está no conjunto todo. Família, escola, criança e terapias, tá? Então a gente precisa entender que o conjunto faz com que tudo melhore. Ele fica agressivo quando não ganha algo ou é contrariado. O que acontece? Ele pode ter o TOD, né, que é o transtorno opositor, mas a gente tem que entender a questão dos limites, tá? O TDAH, ele tem a questão da impulsividade, que normalmente ele se dá por algumas questões, tá? Bem específicas. E assim, ó, o que acontece? O TDAH, ele é bem assim, ele é bem vinculado à impulsividade, às questões específicas de algo que ele, digamos assim, falem para ele, ele repele de pronto, tá? Quando ele não ganha algo, ou ele não ganhou alguma coisa, ele vai insistir muito, porque ele é hiperativo. Ah, mas eu quero, mas isso é bem típico do TDAH. Agora, quando ele é contrariado, aí que vem a impulsividade. Porque se ele não ganha algo, normalmente não é que ele fique agressivo, ele pode ficar mais aí hiperativo. Ah, vai, né? Me dá, sabe aquela coisa assim? Bem da criança. A criança hiperativa, ela faz muito isso. Agora, quando ele é contrariado, ou seja, ele é confrontado, aí vem aquela garrinha da impulsividade que faz assim. Não é assim. Eu não aceito isso. Isso não é assim que funciona. Ele, tipo assim, ele não consegue responder de uma maneira adequada, como normalmente a gente faz nos impulsos. É tipo assim, tu foi contrariado no teu ambiente de trabalho, tu teve um tempo para pensar, reagir naqueles segundos e responder de uma maneira adequada, sem reação explosiva, sem uma reação. Ele não, ele foi contrariado, ele já veio e já rebateu com tudo. O neuro indicou para a escola dar apoio psicopedagogo. Exatamente, o psicopedagogo. E que tem uma lei que me apoia nisso. Sim, existe uma lei que apoia nesse sentido. Com relação à lei, que eu tenho para dizer para vocês, tá? A lei, ela determina, tá, que toda criança com TDAH tenha atendimento, que a gente diga de reforço de contraturno com psicopedagogos na escola, que é escola pública, certo? O que acontece? Essa lei ela é recente, inclusive foi uma das coisas que a lei, quando foi aprovada, foi uma das melhores partes da lei, porque eu acho que o remanescente já existia por laudos, as escolas já eram obrigadas, né? Que é fazer as provas em turno especial, a criança poder sentar na frente, isso sim é essencial, né? Algumas escolas repreendiam isso, dizendo que não era obrigatório a criança sentar na frente, é obrigatório, a criança que tem TDAH ela é obrigada a sentar na primeira classe.
e a questão do contraturno, tá? Só que uma das coisas que vocês têm que entenderem que as escolas e o Estado e o governo estão num processo de adaptação. O meu filho estudou em escola pública no Paraná. Lá, antes da lei, já existia escolas preparadas. Então, tipo assim, tinha 2 escolas em todo o município de Foz do Iguaçu preparadas para esse atendimento, né? Para as crianças que tinham por necessidades de contraturno, que a gente chama, né, com necessidades especiais. Só que nem todos os municípios, e é isso que eu quero que vocês entendam, do Brasil, têm essa preparação, como era o caso de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, inclusive, no índice, né? Isso é uma das coisas que eu chamo atenção, até porque quando eu fui para lá, meus filhos continuam estudando em escola particular agora que a gente está no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul sempre estudaram em escola particular. Quando eu fui para lá e coloquei em escola pública quando eu vi, né, os índices, né, que é um dos melhores índices a nível Brasil no ensino fundamental 1, é Foz do Iguaçu. Realmente. E aí, então, o professor ele faz um apoio para a criança, no contraturno. Ele é um professor de apoio para dar essa essência, ou seja, ele dá um ensino complementar para a criança. Ele faz esse ensino complementar para a criança daquilo que a criança não conseguiu aprender no turno normal. Normalmente é feito dessa forma. Só que o que eu quero que vocês entendam? Nem todos os municípios do Brasil estão prontos para a lei nova. Muitos pais vêm falando comigo e conversando a respeito disso. Eu digo assim: olha, é a lei, é direito, como tantos outros direitos que nós temos, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa ligar na justiça por alguns deles. E outras vezes nós precisamos esperar um pouquinho para as coisas se adaptarem. A lei é nova, tá? Ela é recente, ela tem menos de um ano. E os estados estão se adaptando. Porque mesmo que a gente entre, e eu vou dizer uma coisa para vocês, que mesmo que se entre na justiça hoje, como advogado, eu tenho que dizer isso para vocês, o Estado ele tem que preparar as turmas. E a recém o Estado está conseguindo se organizar para atender as escolas em ambiente Covid. Nós tivemos 2 anos de pandemia. Então, agora, após essa reorganização, eles vão reorganizar o atendimento da lei, o atendimento especial. E eu que já trabalhei em órgão público, como procuradora, né, municipal, atendendo a Secretaria Municipal de Educação, eu posso dizer para vocês que uma reorganização desse nível nacional não é tão simples. Está em processo. Nós já evoluímos, nós já temos uma lei, nós já temos municípios cumprindo a lei. Mas eu vou dizer para vocês, não está em todo o Brasil sendo cumprido. Porque nem todo o Brasil está preparado financeiramente, estruturalmente e as escolas prontas para isso. Não só com estrutura física, eu estou falando de estrutura de professores, tá? Então eu não tenho como dizer para vocês que a escola de vocês está pronta. Com relação a escolas particulares, tá? Essa lei ela foi clara com relação às escolas públicas. Vou deixar claro, tá? O reforço nas escolas particulares ele pagou. Então, já respondendo para vocês, a gente tem que deixar bem claro aquilo que é dito, tá? É direito, sim, tanto que nós temos os tratamentos psicopedagógicos e os planos de saúde agora estão tendo que fazer os atendimentos psicopedagógicos e fonoaudiológicos de maneira a pagar os tratamentos quando é passado pelos neuropediatras. Então, por exemplo, se você tem um plano de saúde, você consegue fazer os atendimentos pelo plano. O filho conseguiu ser atendido por plano. Então, isso ajuda. Porque muitas vezes a gente não tem ainda o aparato na escola, mas a gente já está conseguindo fazer o atendimento via plano de saúde. Outra coisa, tem os CRAS. Né? E aí eu vou indo já para o lado do SUS. Tem os CRAS, que estão em atendimentos também, tá? Com pedagogas, com psicopedagogas e psicólogas, auxiliando as crianças. É mais demorado? É mais demorado, mas também tem. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, que tudo isso que eu estou falando é o aparato necessário. E o que eu falo do treinamento de pais é o meu processo, é o meu trabalho.
tá? Mas nada impede o outro trabalho, que é o trabalho do psicólogo, do psicopedagogo, do professor, do neurologista. Vocês entendem que é diferente, né? Então, exatamente, ó. Aqui, ó, para eu ir para outra escola pedir o contraturno. Mas quando eu cheguei lá, me disseram que só serviria para as crianças com dificuldade intelectual. Não, a lei garante para as crianças com TDAH, tá? Na outra escola, você vai apresentar o laudo médico e o contraturno serve sim para as crianças com TDAH. Essa escola aí, ela é obrigada a dar o contraturno. Se a escola está fazendo o contraturno para as crianças com dificuldades especiais, tem crianças com TEA, né? Que é autismo. Então, às vezes eles querem priorizar as crianças com TEA. Não. TDAH está no contraturno, tá? Antigamente não tinha direito. Agora, com a nova lei, tem. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.